E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, mais uma semana, mais uma aula, reta final, então foco nos estudos e vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre o fim da escravidão. A gente vai entender o processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. A gente vai estudar algumas figuras abolicionistas e a gente também vai ver algumas leis abolicionistas criadas aqui no Brasil. A partir da segunda metade do século XIX, a escravidão passou a ser vista por muitos como um mal a ser combatido. Grande parte da sociedade brasileira já se opunha à escravidão. Só que ainda havia resistência, porque existiam grupos que possuíam escravos e não queriam perder essa mão de obra. E parte da economia do país dependia dessa mão de obra. Ela já não era tão lucrativa quanto ela era antes, mas ainda assim, grande parte da produção que havia no Brasil era realizada por mão de obra escrava. A Inglaterra muito já vinha se opondo ao fim da escravidão no Brasil. A gente falou melhor disso na última aula. A gente viu basicamente que o motivo da Inglaterra era econômico. Ela estava num grande desenvolvimento econômico, ela estava produzindo muita coisa e ela queria mercado para vender esses produtos. Um escravo não compra produtos da Inglaterra, mas um homem livre compra. Nas cidades, muitos escravos fugiam, às vezes com a ajuda até dos próprios senhores, que libertavam eles ou faziam vista grossa. Esses casos eram especialmente para aqueles escravos que estavam resistentes, que não queriam se submeter à escravidão. Dava muito mais trabalho para esse senhor reeducar esse escravo do que deixar ele ir embora. Então, para evitar ter dor de cabeça, se o escravo estava dando muito trabalho, se o escravo estava resistindo, se o escravo não queria trabalhar, era melhor para o senhor deixar esse cara ir embora. E em alguns casos haviam acordos entre os senhores e os escravos, que eram conhecidos como escravos de ganho. Esses escravos, eles eram levados até as cidades onde eles realizavam qualquer trabalho que eles conseguissem encontrar, e aí no final do dia eles retornavam para o engenho, onde eles dividiam o lucro com o senhor. Isso acontecia também com escravas mulheres que eventualmente acabavam entrando no mundo da prostituição para conseguir dinheiro, e aí no final do dia esse dinheiro era dividido com o senhor de engenho. A gente falou na última aula sobre a Lei Bill Aberdeen, que colocou os traficantes e comerciantes de escravos numa situação ruim. Antes da Lei Bill Aberdeen, o tráfico de escravos era um negócio muito lucrativo. Agora, a Inglaterra está dizendo para todo mundo que o tráfico negreiro não é mais tolerado e que se ela pegar algum navio realizando esse tráfico, ela tem autorização para abater ou capturar a carga que esse navio está transportando. E também a Inglaterra vai forçar cada vez mais a posição dos outros países para abolir a escravidão. A Inglaterra tem interesse no fim da escravidão em todos os países, e o Brasil foi um dos últimos a, de fato, acabar com a escravidão. Por causa dessa pressão vinda da Inglaterra, o Partido Conservador Brasileiro vai decidir começar a discutir essa questão do fim do tráfico negreiro. Lembrando que nesse momento a gente não está falando do fim da escravidão, mas sim do fim do tráfico negreiro, do fim do transporte de escravos vindos da África para o Brasil. E a posição que esse partido defendia era que se o Brasil fosse de fato acabar com o tráfico negreiro, seria por suas próprias mãos, não seria porque a Inglaterra estava mandando. Então, a frente de defesa dessa visão vai partir do ministro Eusébio de Queiroz. E aí, quando a lei for aprovada, ela vai ficar conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei proibia o tráfico negreiro no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil, ela foi lenta e gradual. E ao longo dos anos, muitas medidas paliativas foram estabelecidas antes do fim definitivo da escravidão. Eram medidas que resolviam pequenos problemas, mas que não abordavam a grande questão, que era o fim da escravidão. Vão surgir grupos divergentes quanto a essa questão. Eram os grupos abolicionistas, que queriam o fim da escravidão, e os grupos escravistas, que queriam manter a escravidão. Em grande maioria, os grupos escravistas eram formados por senhores que possuíam escravos e utilizavam eles como mão de obra.
Quando a Guerra do Paraguai chegou ao fim, houve um crescimento dos movimentos abolicionistas, principalmente porque o governo prometeu que os escravos negros que fossem lutar na Guerra do Paraguai e conseguissem retornar teriam a sua liberdade. Só que os que voltaram não tiveram essa promessa atendida. Os senhores de escravos se recusavam a libertar esses caras que foram lutar na Guerra do Paraguai, e isso vai causar grande revolta na sociedade brasileira. Além disso, os militares também vão aderir ao movimento abolicionista. Eles lutaram ao lado desses escravos lá na Guerra do Paraguai, criaram vínculos de amizade, lutaram juntos, morreram juntos. Eles viram que os caras, assim como eles, sangravam, riam, choravam. Então se cria um sentimento de abolir a escravidão. Além disso, membros do exército obviamente se revoltam quando a promessa de liberdade para esses caras não é cumprida. Agora falando um pouquinho sobre algumas figuras abolicionistas, que foram figuras que sempre lutaram pelo fim da escravidão. Começando pelo Luiz Gama, poeta, advogado, jornalista. Ele era filho de mãe africana, que era livre, a Luísa Marim, e o pai dele era branco, de origem portuguesa e de família rica. A mãe dele vai ser exilada e o Luiz vai ser vendido como escravo pelo próprio pai. Ele foge em 1848 porque ele sabia que a situação dele era ilegal. A mãe dele era livre, então ele não poderia ser escravo, ele era livre também. Quando livre, ele vai se alfabetizar, ele vai estudar, vai lutar contra a escravidão, vai libertar muitos outros escravos, só que vai morrer sem de fato ver o fim da escravidão. Outro cara vai ser o Joaquim Nabuco. Ele vai ser criado em família escravocrata, ou seja, família que possuía escravos, mas vai decidir apoiar a causa abolicionista. Vai publicar a obra O Abolicionismo, onde ele defende o fim da escravidão. A gente vai ter também o Castro Alves. Ele vai ser um importante poeta baiano, vai escrever diversos versos de protesto contra a situação vivida pelos negros no Brasil, e devido ao seu estilo contestador, um cara que realmente bate de frente, ele vai ficar conhecido como o poeta dos escravos, inclusive recitando os versos dele para grupos escravocratas, onde ele denunciava na cara dos caras os maus tratos que eram sofridos pelos escravos aqui no Brasil. Agora a gente vai começar a ver uma série de medidas, de leis que foram aprovadas justamente por causa da pressão dos grupos abolicionistas. A gente vai ver que na teoria elas são leis que favorecem os escravos, mas que na prática elas não funcionam como esperado. Começando com a Lei do Ventre Livre, criada em 1871, essa lei considerava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir da data em que ela entrou em vigor. Então, a partir de 1871, todos os filhos de escravos seriam livres. Além disso, a lei também pretendia criar uma transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Ou seja, quem realiza o trabalho escravo eventualmente vai transitar por um trabalho livre, ou seja, vai deixar de ser escravo e vai se tornar livre. Na teoria, essa era a lei. Na prática, os filhos dos escravos não queriam ficar longe dos seus pais, em especial das suas mães. Então, eles continuavam morando no engenho, continuavam obedecendo o senhor e continuavam trabalhando muitas vezes naqueles engenhos. Então, na teoria, eles eram livres, mas na prática eles viviam como escravos, morando no engenho e trabalhando para o senhor. Outra dessas leis foi a Lei do Sexagenário, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei determinava que os escravos com idade entre 60 e 65 anos deveriam prestar serviços de 3 a 5 anos aos senhores e depois disso eles seriam libertos. Na teoria era uma lei que favorecia os escravos já de certa idade. Na prática, a maioria dos escravos não chegava a essa idade. A expectativa dos escravos era muito baixa. Então, raramente, um escravo chegava aos 60 anos. Os que chegavam, por terem passado a vida inteira trabalhando como escravos, mesmo na teoria sendo livres, na prática eles continuavam trabalhando para o senhor. Eles já estavam próximos do final da vida, passaram a vida inteira fazendo aquilo, agora livres, para eles
não vai fazer muita diferença, eles vão continuar trabalhando para os senhores. E aí, por grande pressão dos grupos abolicionistas, vai ser assinada pela Lei Isabel a Lei Áurea, que vai pôr fim à escravidão de uma vez por todas. Ela vai ser decretada no período em que os grupos, tanto abolicionistas quanto os escravistas, estavam em intenso confronto ideológico por causa dessa questão. E aí, quando a escravidão é de fato abolida, os grupos escravistas vão exigir indenização por suas perdas, ou seja, eles vão exigir que o governo pague a eles por terem perdido seus escravos. Só que o governo nunca vai realizar esses pagamentos, e isso vai levar a esses grupos escravistas a aderirem a um movimento que estava surgindo no Brasil, que era o movimento republicano. O movimento republicano queria acabar com o império do Dom Pedro II e estabelecer no Brasil uma república. Além disso, depois de um tempo, também os grupos abolicionistas vão aderir ao movimento republicano. A ideia desses caras era abolir a escravidão, e de certa forma ela foi abolida através da Lei Áurea. Mas o problema é que, além de ter demorado muito tempo, o Brasil foi um dos últimos países a abolir de fato a escravidão, ela também não foi feita da maneira que os grupos abolicionistas desejavam. Não foi dado nenhum suporte por parte do governo a esses escravos que agora eram homens livres. O governo basicamente largou eles à própria sorte, não deu nenhum apoio para eles conseguirem um trabalho assalariado. O governo brasileiro basicamente falou para eles: vocês são livres, agora se virem aí. E isso vai fazer com que esses grupos abolicionistas fiquem insatisfeitos com a maneira que o império do Dom Pedro II lidou com a questão. Isso vai fazer com que eles também apoiem o movimento do Brasil republicano. A gente vai ver nas próximas aulas mais alguns fatores que levaram a, de fato, o Brasil se estabelecer como república. E a gente vai ver como essas questões que estavam acontecendo e que estavam girando em torno da escravidão e da abolição da escravidão tiveram efeito no Brasil republicano. Então é isso. A gente para por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Até semana que vem. Tchau, tchau.